Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estou aqui na Rádio Ordeiros da Salvação. Vou trazer uma palavra poderosa para nós. Em alguns minutinhos já estarei abrindo o microfone para que vidas sejam edificadas. Você que está aí, vai dando glória, compartilhe esse link com pessoas para que mais vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Aguardamos aí alguns minutinhos para entrarmos ao vivo e juntos vamos dar glória. Fiquem com Deus. Esta mensagem, o tema que eu daria a esta mensagem é fé que move o impossível. E a passagem ela está no Evangelho de Mateus 17, versículo 20, que diz assim: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Amém, meus queridos? Olha que tema poderoso. Fé que move o impossível. Então, ontem eu estava falando com a minha amiga e nós entramos nesse tema e começamos a fazer perguntas por que muitas vezes não recebemos o que a gente tanto pede. E hoje eu trouxe um estudo poderoso e nós vamos aprender, mas nós vamos passar a receber tudo que nós pedirmos ao Senhor em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra será liberada, porque nós vamos sim aprender a receber, né, tudo que nós temos pedido em oração. Então, amados, essa frase ela é de Jesus. Se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e passará e nada vos será impossível. Jesus, ele disse essa palavra aos seus discípulos, depois que eles não conseguiram, então, expulsar um demônio de um menino. Então, eles perguntaram para Jesus, né, Senhor, por que nós não conseguimos, né, expulsar o demônio? E Jesus, então, respondeu, e ele falou, foi por causa da sua pouca fé. Amados, e aí a questão é, como uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente, uma semente tão pequena, como que com uma fé daquele tamanho, eles não conseguiram então tirar o demônio, né, daquele menino? E eles fizeram essa pergunta então para Jesus e Jesus respondeu, por causa da sua pouca fé. Imagina. Então, ele usou essa comparação, meus queridos, com o grão da mostarda, uma das menores sementes, para mostrar que não é o tamanho da fé que importa. Mas, amados, a fé verdadeira colocada em Deus, essa sim é a mais importante. Então, quando você coloca toda a sua energia que Deus pode, nós vamos sim receber. E veja bem, ele não usa simplesmente essa comparação mostrando que a fé não importa, importa sim, mas o que mais importa é quando nós realmente cremos que de fato o Senhor, não o tamanho da semente da fé, mas a confiança no Senhor. Então Deus, ele não precisa de uma fé perfeita, meus amados, mas ele precisa de um coração que confia nele de corpo e alma. Então o poder de uma fé pequena, né, mas verdadeira, não é o tamanho da fé, mas ela tem que ser verdadeira. O grão de mostarda, ele é pequeno, mas quando ele plantado, cresce e ele se torna o quê? Uma árvore, uma grande árvore. Assim também é a nossa fé, meus amados. Começa pequena, cresce com Deus. Ao decorrer que você começa a andar com Deus e você começa a ver o agir de Deus, você começa a pegar mais confiança. Eu costumo dizer que eu já vi tantas coisas acontecer na minha vida, e lá eu sempre volto no ano de 2007, 2008, quando eu sofri acidente, que eu vivia pela fé, eu não tinha salário, eu não sabia como que eu ia pagar o meu aluguel, e eu vi coisas extraordinárias, porque eu cria de fato que o Senhor, ele ia mandar recursos, ele ia me ajudar, e o Senhor sempre fazia.
hoje parece que eu não tenho mais aquela fé. Às vezes, eu costumo, hoje eu falo que eu lembrei muito da minha mãe, porque a mamãe falava assim muito pra gente. Lilian, aprende a tirar essa palavra se der certo. Ai, será que vai dar certo? Ai, será que eu vou conseguir? Amados, nós precisamos tirar essa palavra do nosso vocabulário. Sim, nós vamos conseguir pela fé. Eu vou ver o impossível acontecer pela fé. E eu tinha muita fé naquela época, porque eu só tinha Deus, os amigos sumiram, todos sumiram, e eu só tinha Deus, e eu cria que Deus ele ia fazer o impossível acontecer. E, amados, Deus fazia o impossível acontecer. Foi o ano de 2008 até 2013, foi o ano que eu mais vivi milagre da parte do Senhor. Então eu aprendi muito com a minha mãe, que eu disse, né, que hoje eu lembrei dela, seria aniversário dela, e ela sempre falava isso para mim. Tira essa palavra se. Será que vai dar certo? Ou será, né? E se não der? E se não for? Minha mãe falava, arranca essa palavra do seu vocabulário. Então, uma fé simples, amados, mas sincera, ela pode mover montanhas de problemas, de medo, de enfermidade e de impossibilidades. Eu tenho um amigo lá em Utah que ele estava com câncer. Ele sofreu um acidente de carro e ele foi para o hospital. E quando ele chegou ao hospital, que ele foi fazer escanear o corpo dele todinho para ver se tinha fraturas, descobriram que ele estava com câncer no cérebro. O Anderson. E, amados, ele fez tratamento durante um tempo, né, para o câncer, e chegou um tempo que ele falou assim, olha, quer saber? Eu não vou mais ficar incomodando as pessoas, porque o tratamento do câncer é caro, então, muitas vezes, coitada, a esposa dele teve que trabalhar sozinha para dar o sustento da casa. Ele era o homem, mas ele ficou indebilitado. Então, ele falou, quer saber, eu não vou mais incomodar mais ninguém, se Deus quiser me curar, amém. E, amados, o câncer dele estava crescendo, aquele tumor no cérebro, ele falou, eu não vou mais tomar remédio, se Deus quiser me curar, amém, se Deus quiser me levar, amém também. Amados, ele está aqui até hoje, por causa do quê? Da fé dele. Como querendo dizer, se Deus quiser me curar, amém. Se Deus quiser tirar esse câncer, amém. Se esse câncer não é mais para crescer, Deus não vai deixar crescer, mas eu não vou incomodar mais ninguém, eu vou viver pela fé. Amados, e ele está até hoje vivendo pela fé. É isso que eu chamo de fé. Talvez uma fé pequena na situação dele, ele falar aquela palavra como querendo dizer, eu vou viver se for da vontade do Senhor. Então, amados, é essa fé. Uma fé simples, sincera, ela move qualquer coisa. E Deus, então, ele estava ensinando que até a menor fé colocada em Deus pode produzir grandes milagres. E ao longo das Escrituras, nós vemos exemplos disso. Nós vemos a simples fé que fez Davi vencer o gigante Golias, né? Mesmo sendo aparentemente jovem, pequeno, fraco. E também a fé daquela mulher do fluxo de sangue, que ela falou, se eu apenas tocar na veste de Jesus, ela não queria nem tocar em Jesus, ela achava que se ela tocar ali na pontinha da roupa de Jesus, da veste dele, ela seria curado. Amados, é fé nesse sentido, a esse nível, né? Essa passagem do Evangelho de Marcos 5, né, da mulher do fluxo de sangue, e a fé do centurião, que fez Jesus declarar que raramente havia visto uma fé tão grande em Israel. Então, amados, isso nos mostra que a fé verdadeira nasce de um coração que confia totalmente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Muitas vezes pensamos que precisamos de uma fé gigantesca, e mais Deus, ele procura algo mais profundo. Ele procura um coração que decide crer mesmo sem ver. E quando nós colocamos a fé no Senhor, montanhas de medos começam a cair, cadeias da impossibilidade são quebradas e situações que pareciam sem saída começam então a mudar. E a fé simples, ela não depende da lógica humana, ela depende do poder de Deus.
E quando essa fé ela é exercida em oração, confiança, obediência, ela abre um espaço para que Deus se manifeste, né? Que Ele manifeste o seu agir sobrenatural sobre as nossas vidas. E aí vem alguns pontos mais importantes. Aí a tal da pergunta ontem, quando eu e minha amiga, nós debatíamos esse tema, ela perguntou, então por que a gente não recebe? Por que a gente pede e a gente não recebe? Porque se a fé, a gente precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, por que muitas vezes a gente não recebe? E eu disse para ela o seguinte, quantas vezes eu estou no chuveiro e eu faço que vou levantar. Eu vou levantar, Senhor. E assim, a minha fé, ali às vezes mesmo que pequena, mas eu boto toda a minha fé e eu não levanto. Amados, isso não é para nos frustrar. Aí nós vamos entender o porquê que algumas das vezes nós não recebemos a fé. É aí que eu falo, é que muitas das pessoas têm dúvidas sobre essa palavra. E nós vamos entender agora algumas razões por que não recebemos, então, né, a nossa bênção, se a nossa fé teria que ser do tamanho de um grão de mostarda. Então vamos lá, anotem aí. A Bíblia ela mostra sim algumas razões espirituais pelas quais a bênção pode não se manifestar. Primeiro é a falta de fé. Quando nós duvidamos constantemente, impedimos que a nossa promessa floresça. Lá em Tiago 1,6 fala assim, ó: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e levada de uma parte para outra. Então, veja bem, essa palavra ela foi escrita por Tiago para ensinar os cristãos a buscarem sabedoria em Deus durante as provações. E nos versículos anteriores dessa passagem, ele também diz: se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá generosamente. Porém, há uma condição importante: pedir com fé e sem duvidar. O que acontece? A gente pede para Deus, mas a gente fala aquilo que eu acabei de falar. Ah, mas que nem, eu vou falar um exemplo das meninas que estão estudando que nem umas doidinhas aí para passar na prova. Elas estão precisando tirar a CRM delas, então elas precisam fazer a prova, né, para conseguir esse documento, para trabalhar como médica livremente, sem depender do plano mais médicos. E aí elas estão estudando e colocam toda a sua energia, a sua oração no Senhor, mas às vezes fala assim: ah, eu estou estudando, estou aqui, mas e se eu não conseguir passar? Aí está a dúvida. Então nós precisamos aprender a tirar esta palavra. E se eu não conseguir fazer a prova? E se na hora me der um branco? E se eu não conseguir chegar a tempo? Amados, nós precisamos de fato aprender a tirar essas palavras de dúvida. Porque o que adianta você orar para Deus, mas você mesma não está colocando a sua fé, a sua energia nisso? Então, Tiago, ele compara a pessoa que duvida como uma onda do mar, que ela é levada de um lado para outro. Uma hora ela está falando, né, com fé, eu creio que Deus pode, mas ao mesmo tempo ela fala: e se eu não conseguir? E se eu falhar? Isso representa alguém instável, que ora, né, mas ao mesmo tempo não acredita que Deus pode resolver os seus problemas. Então, Deus ele nos convida a orar com confiança. A fé ela não significa que nós não teremos dificuldades, mas significa confiar no caráter de Deus. Amados, a palavra fala que Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando nós oramos com fé, o nosso coração permanece firme. A nossa esperança, ela não depende das circunstâncias, mas a nossa confiança depende do que está no cuidado de Deus. Então, se você ora e você coloca todo o seu problema na mão do Senhor, você fala: Senhor, estou contando com o Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu preciso entrar nessa porta porque eu sou dependente de Ti.
Eu vou conseguir esse trabalho porque eu sou dependente de ti, não do salário que vai vir, mas eu sou dependente do Senhor. Amados, é tão forte essa palavra. Quando eu parei para estudar ontem quando eu estava falando com a minha amiga, eu falei, olha, isso vai dar uma boa pregação. É um tema muito bom. E olha, amado, saiu aqui, deu para espremer muita coisa disso tudo. Então, amados, veja bem. Segundo ponto, pedimos com motivações erradas. Por que não recebemos? Porque pedimos com motivações erradas. Às vezes nós queremos algo que não glorifica a Deus. Quantas das vezes nós pedimos algo, mas o Senhor fala, se eu der isso para ela, não vai ser bom, não vai dar bom. Então, lá em Tiago 4:3 fala assim, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Esse é um outro ponto, talvez porque não recebemos. E o Senhor, amados, Ele conhece a gente lá no fundinho, assim, ó, do nosso coração. Ele conhece o profundo e escondido do que a gente quer, para que a gente quer, e o Senhor fala, se eu der, eu perco ela. Se eu der, ele vai para outro caminho. Então, às vezes, Deus não dá. E essa palavra, então, escrita por Tiago, para corrigir atitudes erradas entre alguns cristãos. Nos versículos anteriores, ele explica que muitas brigas, conflitos e frustrações acontecem porque as pessoas estão dominadas por desejos egoístas. Então, Tiago, ele mostra que não basta apenas pedir a Deus, mas a intenção do coração também importa. E quando alguém ora buscando apenas satisfazer os seus interesses pessoais, o orgulho ou os desejos egoístas, essa oração não está alinhada à vontade de Deus. Deus não abre essa porta. Então, o que nós aprendemos com isso? Que esse versículo, ele ensina 3 coisas importantes. Deus, ele olha o nosso coração, não apenas as palavras, né, da oração, mas a motivação disso. A oração, ela precisa estar alinhada. Segundo, né, a oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Quando pedimos coisas que glorificam a Deus e abençoam a nossa vida espiritual, Ele se agrada. E o terceiro é, Deus deseja transformar o nosso coração. Muitas vezes antes, né, do Senhor liberar a bênção, Ele trabalha o quê? Nas nossas intenções. O Senhor nos conhece, amados, foi Ele quem nos formou. Ele conhece a gente lá do ventre da nossa mãe. Então não adianta a gente achar que engana o Senhor, a gente engana o nosso vizinho, o nosso amigo, mas a gente não engana o Senhor. Então nós devemos perguntar ao Senhor, este pedido meu te honra? Isso aproxima o meu coração de Deus? Então são coisas que nós precisamos avaliar, né? E Deus, ele não responde apenas com palavras, ele responde corações alinhados à sua vontade. Então nós precisamos aprender isso. E também sobre a desobediência. Deus muitas vezes quer primeiro alinhar o nosso coração antes de liberar a bênção. Lá em Isaías 1, versículo 19 e 20, diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amados, nessa passagem, Deus, então, ele fala ao povo de Israel através do profeta Isaías. Ele mostra um princípio espiritual importante para nós. A obediência, ela abre portas de bênçãos para nossas vidas, enquanto a rebeldia traz consequências. Então, Deus, ele deseja abençoar o seu povo, Deus, ele quer abençoar e ele tem a alegria em abençoar os seus filhos. Mas muitas vezes as pessoas se afastam da vontade dele. E quando escolhemos viver em desobediência,
acabamos nos afastando das promessas que Ele realmente nos preparou. Então o Senhor, Ele conhece verdadeiramente, não adianta. A bênção de Deus, ela está ligada a um coração que ouve, confia e obedece. Então, quando nós alinhamos a nossa vida à vontade de Deus, abrimos espaço para viver as suas promessas. Deus, Ele tem prazer, amados, prazer em abençoar a nós. Imagina nós que temos nossos filhos, nós temos prazer em abençoá-los quando eles são obedientes, quando eles são fazendo tudo certinho. Imagina o Senhor. O Senhor nos ama, meus queridos. Ele nunca vai falhar com a gente. Nós é quem falhamos com Ele. E também, um outro ponto, falta de perseverança. Muitos desistem antes do milagre acontecer. O que acontece? A gente ora, mas aí a gente não vê a resposta porque não estamos preparados e aí a gente desiste. Amados, eu falei esses dias, eu orei aproximadamente 10 anos para a libertação do meu filho. Para ele largar o cigarro, a maconha, porque os jovens acham que maconha é uma coisa normal. Pode fumar, que não dá nada, tá tudo certo. Mas o Senhor, Ele sabe o que é bom pra gente. E eu orei 10 anos pela libertação do meu filho, e do nada ele pega e me manda um recado: mãe, tô parando de fumar maconha porque eu quero tentar entrar na academia de polícia, e para mim entrar eu preciso estar limpo das drogas. E eu falei: louvado seja o nome do Senhor, meu filho, e é isso mesmo. Mas foram 10 anos, amados, 10 anos. Uma mãe, ela ora para o seu filho incansavelmente. Tá aí uma coisa que você quer ver, a fé que agrada a Deus, é uma mãe que se coloca de joelho em prol do seu filho. Eu tenho certeza que essa mãe, certamente ela vai ser ouvida, porque ela ora com o coração sincero, ela olha com fé, ela ora porque ela crê num Deus que pode libertar. Então eu falo assim para você que tem o seu filho que tá nas drogas, que tá nos vícios, seja o que for, pode continuar orando, só não desista, não pare no meio do caminho, continue orando. Uma hora o Senhor vai botar um basta e o seu filho vai ser liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então esse versículo, meus queridos, essa falta, né, de perseverança, me veio à mente aquela passagem da viúva, né? O versículo introduz então a parábola da viúva persistente, do juiz injusto, ensinada por Jesus Cristo. Na história, uma viúva insistia continuamente para que um juiz fizesse justiça para ela. Mesmo sendo um juiz injusto, ele acabou atendendo o pedido dela, por causa que ela insiste. Eu acho que aquele juiz falava assim: deixa eu bater logo o martelo para essa mulher aqui, porque assim ela me dá trégua. E não, foi a mão do Senhor. Então Jesus, ele usa essa parábola para mostrar que até um injusto juiz respondeu por causa da persistência. Quanto mais Deus, que é justo, que é amoroso, e Ele ouvirá aqueles que clamam a Ele sem desistir. Incansavelmente você vai receber quando você persistir nas suas orações. Se você não recebeu ainda, é porque Deus está amadurecendo o que Ele tem para fazer. O Senhor precisa trabalhar corações, o Senhor precisa lapidar vidas, mas na hora certa o Senhor vai fazer. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Jesus, ele ensina que o coração não deve ser algo ocasional, né? Mas tem que ser um estilo de vida. Nós precisamos fazer disso um estilo de vida, mesmo quando parece que a resposta demora. Deus, ele está ouvindo e ele está trabalhando ao nosso favor. E na presença, né, na nossa perseverança, na oração, demonstra fé. Porque todas as vezes que você insiste em orar por aquilo,
né? Você mostra que você está confiando no Senhor, que você depende do Senhor para fazer aquilo. E é aí que o Senhor se agrada. Então devemos sempre orar e nunca, nunca desanimar. E o segredo para ver o milagre, então, Jesus ele nos ensina alguns pontos que o caminho para nós recebermos, né? O que está ali na passagem do grão da mostarda, nós temos que crer, orar, perseverar e confiar no tempo de Deus. O versículo que diz também essa passagem, né, sobre crer, orar e perseverar, lá em Tiago 4:3 fala assim: pedis e não recebeis porque pedes maus para gastar dos vossos deleites. Aí eu já li aqui. Então esse texto ensina que nem todo pedido feito a Deus ele é respondido, porque muitas vezes nós vamos ter problemas e não está em Deus, mas na nossa motivação do que nós vamos pedir, né? O Senhor sabe para que ela está pedindo isso, ela está com uma má intenção aí. Então o Senhor não nos abençoa. E então, o princípio, né, de tudo isso, pedir apenas por egoísmo, Senhor, não vai nos abençoar. Pedir para alimentar o nosso orgulho ou viver de uma vaidade. Às vezes nós queremos algo só para colocar na internet e Deus não está nisso. Nós precisamos pedir coisas que vai nos aproximar do Senhor. Tudo que vai nos afastar, certamente o Senhor não vai fazer o deleite do seu coração. Então nós precisamos aprender a tirar os desejos carnais e os passageiros para que o Senhor ele entre realmente com aquilo que de fato vai ser bênção para a nossa vida. E Tiago ele estava falando exatamente sobre isso, né? De pessoas que brigavam, que invejavam, que queriam coisas apenas para o seu próprio eu. Então ele explica que Deus ele não responde orações baseadas no egoísmo. E o principal disso tudo, Deus responde orações que estão somente alinhadas com a vontade dele, com o coração sincero, com propósitos que glorificam a Deus. E não é apenas o que pedimos, mas como pedimos ao Senhor. Um exemplo muito prático para a gente entender: Senhor, me dê isso para que eu ser melhor do que os outros. Deus não vai dar, amados. Deus não quer que você tenha algo para passar por cima de ninguém. Aí o correto seria nós falar: Senhor, se for da tua vontade, me abençoe para que eu possa crescer e também abençoar outros. Se você tem algo que você pede ao Senhor que vai ser para te abençoar, mas você também pensa no teu próximo, certamente estará ali alinhado com o céu. Então nós precisamos fazer orações, amados, que Deus ele não ignora, mas que nós possamos buscar sabedoria em orar da forma certa, da forma que nós vamos receber. Começa a perguntar: Senhor, é isso mesmo? O que o Senhor tem para mim vai agradar a minha vida? Vai ser conveniente para mim, mas também vai ser conveniente para o meu próximo? Eu poderei ajudar, eu poderei fazer, eu poderei, né, usar isso para alguma coisa que o Senhor necessita no reino? Amados, Deus ele se agrada quando nós temos esse coração. Então, às vezes ele não responde, né, o nosso pedido que vem do nosso coração por motivações que não tá certo. Então nós precisamos refletir. Deus não olha apenas para o pedido, ele olha para a intenção do nosso coração. E quando a fé ela é plantada no coração, Deus começa a mover então as montanhas que pareciam impossíveis para você. Talvez hoje você pense que a sua fé é pequena demais, mas Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda já era o suficiente para Deus agir. Mas o que ele procura de fato não é a perfeição, mas é a confiança nele. Então que nessa noite nós aprendemos a tirar a palavra de dúvida. Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou romper? Será que, né? Tira essa palavra será. Quando você fala será, você está dizendo que Deus não é possível.
que Deus não consegue, que Deus é um Deus que não entra nas áreas que nós precisamos. Então, nós precisamos entender isso. E aí, hoje, ao final, né, eu queria ainda complementar com essa passagem que o pastor Beto estava pregando no culto dele, que ele falou lá em acho que segunda, agora não me lembro, gente, segunda Crônicas 7:14, acho que foi segunda. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, aqui está a conclusão da passagem do tamanho se você tem fé, do tamanho de um grão de mostarda. Para mim, esse versículo ele dá a resposta exatamente por que nós não recebemos, porque nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, buscar a face de Deus e converter dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Ontem, quando eu fui para o quarto, eu perguntei para o meu esposo: vida, você acha que a gente não recebe, que a gente ora? Deus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo que você pedir, você recebe. Por que a gente não recebe? Ele falou, porque certamente nós estamos em pecado, nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor. E é isso, amados. Então, a palavra ela não mente, nós não recebemos porque alguma coisa não está alinhada com o céu. Porque às vezes estamos pedindo algo que não vai nos proporcionar momentos de gozo e alegria na presença do Senhor. Amados, essa palavra gritou meu coração hoje para trazer sobre isso. Porque muitos de nós, eu acho que temos essa dúvida, como assim? Mas eu tenho fé, eu fui lá, orei e não recebi. Não recebemos porque estamos buscando da forma errada. Precisamos nos humilhar, amados. E se humilhar na presença de Deus não é você ser humilhada, não, é você buscar referência. É você falar para Ele, Senhor, eu estou aqui, eu sou dependente de Ti. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti, sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não faço, sem Ti eu não sou ninguém. Isso é se humilhar na presença do Senhor. E isso não é vergonhoso para ninguém, meus amados. Isso é poderoso. Isso é tremendo. Então, veja bem, se você se humilha, se você ora constantemente, não desista. Não recebeu, permaneça firme, continue orando. E se você buscar a face do Senhor continuamente e converter os seus maus caminhos, olha o que a palavra fala. Então, o Senhor dizendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí também me veio à mente o estudo das raízes que a pastora Helene pregou. Raiz de iniquidade. Muitas vezes a gente vai lá, a gente pede perdão, mas a gente sempre acaba voltando aonde o Senhor não nos quer novamente. E aí não tem como a gente receber. Amados, não tem. Com Deus é sim, sim ou não, não. O resto é procedência maligna. Então, esse contexto da passagem que nós lemos de 2 Crônicas 7:14, essa palavra ela foi dita por Deus ao rei Salomão depois da dedicação do templo em Jerusalém. Deus ele apareceu a Salomão e explicou que quando o povo se afastasse dele e enfrentasse dificuldades, haveria um caminho de restauração. Então, esse caminho envolve 4 atitudes espirituais. Humilhar-se é reconhecer a nossa dependência a Deus. Não é você se humilhar, eu vou ter que me humilhar a Deus. Você tem. Você precisa mostrar que você é dependente dele.
É aquilo que eu falei, lá em 2008 eu recebia bênçãos porque eu era totalmente dependente do Senhor. Eu não tinha como, eu só tinha que orar. Eu buscava o Senhor continuamente para receber e o Senhor colocava na palma da minha mão. Porque lá eu estava totalmente vivendo o primeiro amor em Cristo. Nós precisamos, segundo ponto, orar, falar com Deus e buscar a sua ajuda. E nós precisamos buscar a face de Deus, desejar um relacionamento verdadeiro com Ele, não de vez em quando você precisa das coisas. É todos os dias. Deus, Ele quer relacionamento. Ele abençoa quem se relaciona com Ele. E converter dos seus maus caminhos. Amados, que palavra poderosa. Quando essas atitudes acontecem, vamos lá, falta 10 minutinhos para acabar o programa, falta pouco. Quando essas atitudes acontecem, Deus promete então 3 coisas. Ele ouvir do céu, perdoar os seus pecados e trazer cura e restauração. Estamos aí entendidas, meninas? Povo de Deus, estamos aí? Como é tremendo. Então, todas as vezes que nós nos humilharmos, orar, buscar a face e converter, gente, isso é muito importante, converter-se dos nossos maus caminhos. O Senhor, então, Ele passa a nos ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e Ele vai sim te abençoar, porque qual é o pai fazendo tudo certinho, o filho fazendo tudo certinho não abençoa? Até o Senhor quer abençoar, gente. Vive uma vida certa, correta, sem mentira, sem coisas erradas, coisas que não, como que diz, não eleva o nome do Senhor, que você vai ver se você não é abençoado. Gente, as coisas caem do céu. Isso é uma lição espiritual para nós. Essa passagem mostra que o arrependimento e a busca sincera por Deus, ela abre caminhos para restauração e bênçãos. Amados, é tremendo, isso é muito forte. Isso é tremendo, isso é poderoso. Então, meus amados, é isso. Nós vamos, a partir de hoje, aprender que se nós se nós quisermos, né, a receber, então, as bênçãos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas aí está a chave da palavra final, que fala exatamente, segundo Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus vê que você está nessa direção, meus filhos, as comportas do céu serão abertas, as bênçãos serão derramadas, você vai viver o sobrenatural, você vai viver o impossível de Deus. Deus, ele vai fazer coisas que você nunca viu na sua vida. Você vai viver o impossível aos teus olhos. Oh, meu Deus, dá glória a Deus aí. Dê glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu louvo a Deus, Pai, por esta palavra. Porque eu fiquei inquieta e eu precisava entender isso. Porque ontem minha amiga, a gente estava, por que a gente não recebe? Eu já sabia que, de fato, a gente não recebe porque alguma coisa assim não está conectada com o céu. Alguma coisinha ali tem que a gente precisa consertar no nosso caminho. E hoje Deus trouxe uma resposta para nós. Amém, meus queridos? É essa palavra. Se você tem aí um pedido de oração, corre aí e coloca. Temos aí 4 minutinhos para encerrar o programa. E eu creio que nós fomos regozijados com essa palavra hoje. Foi uma palavra rema, uma palavra de
sabe assim, um leve puxãozinho de orelha. Eu brinquei com algumas amigas hoje, eu falei assim, vocês ficam espertos que eu vou dar umas cajadadas lá hoje. Mas o Senhor, Ele sabe, né? Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que nós precisávamos dessa passagem, nós precisávamos dessa palavra. Então eu louvo a Deus porque nós precisamos, amados, estudar a palavra. Deus, Ele tem resposta para tudo na Bíblia. Para tudo, o Senhor, Ele tem uma resposta. O Senhor não nos deixa sem resposta. E nós vamos, sim, a partir de hoje, receber bênçãos recalcadas, sem medidas, da parte do Senhor, porque nós vamos arrancar tudo que Deus não se agrada. Nós vamos arrancar o nosso pecado, nós vamos arrancar as coisas que não se alinham mais com o céu. Nós vamos, em nome de Jesus, arrancar tudo que Deus não se agrada. Então tome posse pela fé, se humilhe, ore, busque a face do Senhor. Converta-se os seus maus caminhos. Abandone o pecado, volte para Deus. Deus, Ele quer um relacionamento. E aí Deus vai passar a te ouvir, te perdoar e trazer cura e restauração e bênção sem medidas. Eu declaro em nome de Jesus que bênção sem medidas recalcadas serão liberadas hoje para o nosso povo de Deus, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, tudo em nossa vida. Tudo é para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Nos vemos quinta-feira, se Deus permitir. Fiquem todos na paz. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Em nome de Jesus.